Glória a Deus, meus irmãos. Estamos aqui em mais um culto online, nossa igreja organizada e unida pelo Senhor, no fim dos tempos, uma igreja online, que é a estratégia e o mecanismo que o Senhor tem usado para unir os teus filhos, a tua família, nesses últimos dias. Todos aqueles que estão crendo, que estão atentando à palavra do Senhor para o dia que se chama hoje, para o momento que se chama agora, que estão ouvindo sobre o arrebatamento, que estão ouvindo sobre o Apocalipse e crendo, o Senhor está unindo, o Senhor está alimentando com a tua palavra. O Senhor não nos abandona. Todos aqueles que o ouvem, ele junta no seu rebanho. Nós somos mais um dentre vários grupos como esse online, que estão orando e se juntando ao redor do mundo, espalhados por toda a terra. Amém? Por isso que eu gosto de compartilhar no nosso grupo informações que vêm de outros grupos, de outros irmãos, que também não se conhecem pessoalmente, para que fique muito evidente, meu irmão, você não está sozinho. Talvez na sua casa, talvez na sua localidade, talvez no seu bairro ninguém te compreenda, ninguém acredite que é o fim dos tempos, talvez ninguém acredite perto ali de você, mas Deus está te unindo com pessoas que creem, que estão ouvindo a voz de Deus, estão compartilhando. Ele está te dando um novo relacionamento, te atraindo à sua família. Porque esse tempo é tempo de separação entre o joio e o trigo, entre os que creem e os que não creem. As 7 igrejas estão se tornando 2. Esse é o processo do princípio das dores. Na era da graça, a igreja que o Senhor manifestou nessa terra, o Senhor Jesus Cristo, os seus apóstolos continuaram, se tornou 7 igrejas. Tá? Todas são uma só. Entenda que o Senhor tem uma só igreja. Mas as igrejas foram se proliferando, foram se multiplicando, e cada uma foi tendo uma característica mais evidente. Algumas foram melhorando, outras piorando, umas focando em umas questões, outras focando em outras. Acabou Jesus resumindo em 7 igrejas que estão lá no início de Apocalipse. No princípio da era da tribulação, que é que estamos vivendo agora, porque a era da graça foi da crucificação de Jesus até a 2020, a pandemia. Essas 7 igrejas agora, Deus está separando em 2. Acabou as meias conversas. O morno ele já tinha anunciado. O morno não vai resistir. O morno não vai durar. Ou é quente ou é frio. Ou tá comigo ou não tá. E por isso que essas 7 igrejas, ele está deixando bem evidente quem é quem. Quem crê, eu estou juntando. Quem não crê, eu estou deixando aí por conta e risco. Siga aí teus planos. É assim que está acontecendo agora. E se você está anunciando essa palavra, se você está conversando sobre isso, é isso que você está percebendo. Alguns estão crendo e falando, me manda o link, eu quero fazer parte, fala mais sobre isso. E outros estão falando, não, não é para mim, não quero saber, nem creio nisso. Não está tendo meio termo, a pessoa está vindo ou ela está se afastando. Dessas 2 igrejas, uma vai subir nesse primeiro arrebatamento de Mateus 24, 27. E é breve, é daqui a pouco. Glória ao nome do Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso maior desejo. Não é ficarmos aqui. Essa terra, esse mundo, para nós que cremos no Senhor, que ansiamos pela volta de Cristo, que amamos o nosso Deus, sabemos que nosso lugar não é aqui. Por isso queremos subir o quanto antes. Enquanto estamos aqui, fazemos a obra do Senhor. Mas no nível de prioridades, sempre precisamos querer mais subir do que ficar.
Esse grupo é daqueles que anseiam subir. Faz parte dessa primeira igreja que trabalha nesse mundo, mas olhando para o alto, da onde vem o nosso socorro, a nossa morada celestial, nossa casa original. Estamos aqui como peregrinos de passagem. A segunda igreja é aquela meio termo, que está aqui, está trabalhando, é crente. E deixo muito claro isso. Embora muitas igrejas estejam dormindo, ainda são igreja do Senhor. São os escolhidos que vão ficar na grande tribulação porque não estavam prontos. Ou eram servos maus, ou eram virgens imprudentes, ou eram trabalhadores que não usaram bem os seus talentos. Como o próprio Jesus Cristo explica nas parábolas de Mateus 24 e Mateus 25. Amém? Então, seguindo nessa linha de mensagens que o Senhor tem nos manifestado, tem nos instruído, nós estamos na série sobre santidade, tá? Nós criamos uma série chamada Apocalipse, para que todos entendam que todas as palavras são referentes a esse fim dos tempos, para que tenhamos uma palavra fresquinha, quentinha, dada pelo Senhor em tempo real. Então, todas convergem para o Apocalipse. Mas dentro dessa série Apocalipse, tem uns subtemas. E nós estamos na semana do subtema santidade. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Deus, o nosso Senhor, é santo e ele não brinca com isso. Os seus santos têm vestes brancas, eles não têm vestes cinzas, nem pretas, nem chamuscadas. Seus santos têm vestes brancas, são puros, são perfeitos, plenos, assim como é o próprio Jesus. Assim como diz Efésios 4, para que ele levanta, ordena uns para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas e outros para apóstolos. Para que eles se achem? Para que eles tenham evidência? Não, para edificação dos santos. Até quando? Até que todos cheguemos à santidade, à unidade da fé, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nem 1 centímetro abaixo. Ser santo como ele é santo, ser perfeito como ele é perfeito, ser pleno como ele é pleno. Não almeje nada menos que isso. Esqueça de uma vez por todas uma palavra que muitos anunciaram dizendo que perfeito é só lá no céu, que perfeito é só Jesus, que perfeito é impossível. Isso é palavra do inimigo para te desencorajar. A cada dia, a cada minuto, é uma oportunidade de você se aperfeiçoar, de se arrepender dos seus pecados e tomar a decisão certa. Se você pensar na sua vida de uma forma geral, de um plano geral, como alguém que vai viver 60, 100 anos, você vai se lembrar de muitos erros, mas se você considerar e olhar a sua vida como o próprio Deus vê, que Deus não é limitado pelo tempo, Deus não tem data de início, Deus não tem data de fim. Para Deus tudo é agora. Agora você tem a oportunidade de ser perfeito. Se preocupe com o seu agora. E a cada segundo se preocupe com o seu agora. Agora eu não posso pecar. Agora meu pensamento tem que estar puro. Agora eu tenho que estar bem com meu pai. Agora eu tenho que estar em intimidade com ele. Agora eu estou lavando louça, mas eu vou ficar cantando louvores para não me distrair. Agora eu estou no meu emprego, mas meu pensamento está no Senhor. Agora eu preciso ir para a igreja. Agora eu estou falando com meu irmão, estou me divertindo, mas eu preciso manter a minha santidade. Se você levar sua vida, olhar para ela da mesma forma como Deus olha, que é sempre para o agora, você alcança a santidade agora. A todo momento você tem essa oportunidade. Não espere chegar domingo, não espere chegar à noite.
Não espere chegar a reunião de oração, o momento do meu confessionário, o dia que eu vou lá. Não tem. Tudo é agora com Deus. O dia que se chama hoje, o momento que se chama agora, é o momento da sua santidade. Creia nisso em nome de Jesus, porque isso é real, isso é possível. Jesus Cristo passou aqui, foi tentado em tudo e nada pecou, porque ele cuidava de cada passo que ele dava, cada pensamento, cada palavra ele media. Ele foi perfeito e ele foi o exemplo para te mostrar que você também pode ser. Amém. Aleluia. Esse nosso subtema a respeito de santidade. O primeiro dia foi segunda-feira, se eu não me engano, dia 14, né? 14 de agosto de 2023. Primeiro passo é a sua consagração. Você toma uma decisão, Senhor, a partir de hoje eu me separo do pecado, quero uma nova vida em Cristo, então eu vou me consagrar para o Senhor, me separar só para Ti. Tudo que é errado, tudo que o Senhor não gosta, tudo aquilo que possa me desviar do Senhor, eu abro mão. E aí você passa o resto da sua vida cumprindo essa promessa, para que você não faça voto de tolos, não faça promessas para Deus que depois você não vai cumprir, porque Ele sempre vai te cobrar o que você prometeu. Esse voto começa com o batismo e você mantém sua santidade por toda a sua vida. E sua vida é eterna, tá? Você não nasceu nessa terra e depois que você morrer nessa terra, a sua alma continua vivendo, tá? Mesmo aqueles que morrem, tem um lugar separado para todos eles na eternidade, ou no céu, ou no lago de fogo. Amém? Então, a sua promessa tem que durar eternamente. Você está com Deus? Esteja com Deus até a eternidade. Não tem meia hora de descanso. Eu estou sempre com Deus, porque eu me consagrei a Ele. Eu não sirvo para mais nada senão para estar com o meu Deus. Amém? Isso foi segunda-feira. Só que a gente sabe que mesmo quando a gente se consagra, mesmo após o batismo, muitas vezes a gente tropeça. Às vezes a gente peca. Estou tentando, estou buscando, eu oro, eu leio a Bíblia, mas às vezes eu esqueço, às vezes me dá preguiça. Às vezes eu vou brigar, às vezes eu perco a paciência, às vezes eu discuto besteira que não era nem assunto para eu estar conversando, mas me deixei levar. Aí eu peco. Por isso que na terça-feira, ontem, dia 15, a gente falou sobre arrependimento, que é o que a gente precisa para sair da condição de pecado e voltar para a posição de santidade. Ou seja, Deus ele deixa o remédio. Eu sei que você pode tropeçar. Eu conheço a batalha espiritual. Eu sei que tem demônio te rondando, te sondando. Eu sei que é difícil. Então, quando você tropeçar, eu já vou deixar a solução do lado. Tropeçou, se arrepende na hora, não deixa passar. Foca no seu agora. Agora eu errei, pois agora eu vou me arrepender. Porque quanto mais você deixa passar, não, à noite eu vejo juízo. Amanhã eu ligo para a pessoa para pedir perdão. Não, quando a gente se encontrar no final do ano, a gente resolve essa questão. Não, a hora que eu puder ir lá de carro, porque eu quero resolver pessoalmente. Meu irmão, é agora. Quanto mais você deixa o pecado, o erro, o seu desvio se estender pelo tempo, se você não resolver agora, ele vai maculando mais áreas da sua vida como uma podridão, vai apodrecendo um espaço maior. Aquilo vai criando raiz. Raiz de amargura, raiz de trauma, raiz de raiva, raiz de estresse. Aí você vira aquela pessoa que tem gatilhos maus. Às vezes está no ambiente, está tudo bem, do nada você fica com mal-estar, do nada você fica nervoso, do nada você fica triste e não sabe por quê. Porque o ambiente aconteceu alguma coisa que te despertou um gatilho mal resolvido no seu passado.
É por isso que quando você vai fazer a primeira consagração, tem que ser algo muito sério, muito profundo, onde o Senhor no batismo te lava completamente, você sai literalmente uma nova criatura, pura, limpa, sem trauma, sem defeitos, e aí você vai cuidando da sua santidade a momento, passo a passo, de agora a agora. Porque eu falo agora, passou já alguns segundos, já não é mais o agora que eu falei antes. É um eterno agora. Então não deixe passar. Falamos muito sobre isso ontem. Na hora que aconteceu, se puder, já fala na hora. Meu irmão, me deu uma raiva disso aqui, mas já não vamos se acertar, não vamos continuar esse assunto não, porque senão eu vou ficar nervoso. Eu quero ficar em paz contigo, vamos ficar de boa e tal. Não deixa passar. Não deixa na mão do outro fazer uma atitude ou não que te deixe em paz. Cuide você da sua santidade. O outro não vai cuidar. As pessoas nem sempre vão medir as palavras para falar com a gente. As pessoas nem sempre serão honestas. As pessoas nem sempre vão agir com justiça. Não conte com as pessoas para justificar os seus atos. Não fique você se justificando. Cuide da sua santidade e o Senhor Deus te justificará na presença dos teus inimigos. Amém? Se arrependa em nome de Jesus. Seja achado sem culpas diante de Deus. Esse é seu foco, essa é sua prioridade, porque esse é o ticket, é a sua garantia para entrar no céu com as portas abertas, com abraços do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Ele é santo, ele aguarda os seus santos, ele vem colher os seus santos. Qualquer coisa além disso provém do maligno. É santidade. Vacilou? Se arrepende, para voltar à santidade em nome de Jesus. Amém? Hoje, dia 16 de agosto de 2023, com o aspecto da santidade que a gente vai falar, é a oração. Tá? Oração. Uma palavra-chave para me ajudar, para me manter em santidade. Eu me mantenho, eu permaneço sempre orando. Oração é uma arma poderosíssima no reino espiritual e no reino material. Oração é algo das coisas mais citadas na Bíblia. Oração é algo que acontece desde o Gênesis ao Apocalipse. Não tem crente que não ora. E como eu sempre digo, oração não é você fechar o olho e falar com Deus. Oração é uma conversa, onde você fala, Deus fala. Você ouve, Ele ouve. É a sua conversa com o Criador. Às vezes Ele começa o assunto, Ele te acorda, Ele te chama, Ele te orienta. Aí você fala, você responde, Senhor, mas eu não estou entendendo. É isso mesmo? Você pergunta, você dialoga. Às vezes é você quem chama, Senhor, estou precisando. Estou aqui, quero te ouvir, porque eu estou com uma questão, estou querendo resolver. Deus é alguém, Ele é real, Ele está aberto, Ele está atento à sua vida. Ele é teu pai, Ele busca intimidade com você. Tá doido para falar com você, tá falando a todo momento. Não só com a sua boca, não só com as suas palavras, mas através de toda a sua criação, toda a criação do Senhor, o nosso Deus, de Gênesis a Apocalipse, tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, tudo é uma lição para você, tudo é um ensinamento. Se você olhar para as estrelas, se você olhar para a terra, se você olhar para as ciências, para a agricultura, para a astronomia, se você olhar para a biologia, se você olhar para qualquer lugar, vai ter mensagem de Deus gravada ali para se comunicar com você. De forma que um índio lá na tribo longínqua, ele consegue achar Deus na natureza. E um cientista que está estudando sobre o corpo humano, estudando as células, a mitocôndria, como funciona o complexo de Golgi, ele vai ver que tem uma estrutura que vai nos direcionar
ao nosso Criador. Ele deixa a sua assinatura em toda a criação. E quanto mais você estuda, mais você percebe, rapaz, sem Deus não teria como isso existir. Esse mundo, esse universo só é explicado com a presença de Deus. Se você tira Deus dessa equação, tudo fica sem resposta, tudo vira uma grande incógnita, tudo vira um grande será. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser um monte de coisa, mas quando você crê em Deus, tudo faz sentido, porque a assinatura dele liga todas as coisas. Toda a criação de Deus converge para ele. Tudo foi feito dele, por ele, para ele. E quando fala foi feito dele, significa que ele é a matéria-prima de toda a criação. Não existe nada que não contenha Deus. Por isso, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele está no teu cabelo, ele está no ar, ele está na sua língua, ele está nos seus cílios, ele está na sua pele, ele está no azulejo do chão, ele está na terra, ele está na pedra, ele está na água, ele está no suco, ele está no vidro, ele está nos animais. Tudo que existe, Deus é a matéria-prima, porque dele foram feitas todas as coisas. Porque no princípio só existia ele. Para ele fazer algo, ele tem que fazer a partir dele. É por isso que tudo vem com a assinatura dele. Foi feito do próprio corpo espiritual dele. É por isso que não existe essa distinção. Ah, ou você crê em Deus ou você crê na ciência. Isso não existe. Isso é coisa de gente ignorante. A Bíblia toda é científica. A Bíblia toda é espiritual. A ciência vem do próprio Deus. Ele criou as ciências. Não só uma, mas todas elas. A arqueologia. Tudo que você pesquisar, você vai encontrar Deus. Amém? Ele está se comunicando com você. Ele sempre fala. Isso é parte da oração. Essa é a parte da comunicação de Deus com você. Você pode ouvir a voz de Deus lendo as Escrituras Sagradas. Você pode ouvir a voz de Deus de olhos fechados no seu coração, ele falando através da sua mente, através dos seus sentimentos. Ele pode falar com você de várias formas. Assim como você também fala com Deus de diversas formas. Você ora para Deus falando, você ora a Deus pensando, você ora a Deus sentindo, você ora a Deus com as suas atitudes. O que você faz está enviando para Deus uma mensagem. Se ele fala, honra teu pai e tua mãe, e você não honra, você está comunicando a Deus que você está ignorando o que ele falou. Se ele fala, não mintem, não mentais, e você mente, você está falando para Deus que você ignora as ordens e as leis dele. Que para você, o que ele fala não tem importância, não é uma lei. Tudo que eu faço está dizendo alguma coisa para Deus. Não é só o que eu falo, não é só o que eu digo quando eu oro. Toda a minha vida é uma oração dedicada a Deus. Aí você avalia a sua vida. Como está a sua oração? O que você está comunicando a Deus com a sua vida? Será que as suas palavras estão condizentes com as suas atitudes? Será que o que você fala durante a oração é a mesma coisa que você fala quando você levanta e vai trabalhar e vai fazer as coisas? Vai agir, vai se movimentar, a rotina do seu dia está condizente com o que você está pedindo em oração? É por isso que o salmista fala: o Senhor, ele avalia o coração, a mente e as obras. Ele fala comigo, ele conversa comigo, mas a conversa não acaba. A comunicação com Deus não desliga o fio. Eu posso ter o meu momento de oração específico, vou orar aqui 5 minutinhos, mas quando acaba esses 5 minutinhos, eu posso me levantar e fazer outra coisa. Mas quando eu vou fazer outra coisa, o Senhor continua se comunicando comigo. Rubens, isso aí que você vai fazer? Fui eu que te pedi?
que você está fazendo isso? Vai fazer aquilo outro lá que eu te mandei. A oração não para. Ela não para. A sua vida é uma eterna oração. Entenda isso. Para onde você olha, você está comunicando algo para Deus. Se passa algo ruim que não é para você ver e você não desvia o olhar, você está comunicando algo para Deus, mesmo sem falar nada. Entenda isso, vigia. É isso que Jesus fala a respeito do arrebatamento. Vigia, você não sabe o dia, você não sabe a hora. Eu vou vir buscar meus santos. Fica vigiando, fica pronto, fica como um alerta. Fica como aquele vigia do farol, que ele tem a responsabilidade de avistar o perigo e comunicar toda a sociedade. O vigia não dorme na sua vigília. Se o vigia dorme durante a sua vigília, ninguém avisa o povo a respeito do perigo e todo mundo perece. É por isso que a palavra que ele usa é vigia, porque o vigia é aquele que está mais atento possível, ele tem a maior responsabilidade. Qualquer vacilo pode cair a guerra e a gente pode perder, porque eu fiquei desatento na minha vigilância. Por isso, quem vigia, vigia o agora, não vigia o ontem ou amanhã, é sempre o meu agora. Agora eu estou bem com Deus? Agora eu estou no auge da minha vida com Deus? Será que eu não tenho uns 2 minutinhos aqui para fazer uma oraçãozinha rápida, para pedir perdão por alguma coisa que eu possa ter feito? Às vezes eu não sei, né? Mas eu sei lá, estou me sentindo meio afastado. Ontem eu estava me sentindo tão bem, agora eu já estou meio xoxo. Deixa eu fazer uma oraçãozinha rápida aqui. Deixa eu ir lá no banheiro, gastar 1, 2, 3 minutinhos orando para Deus, para voltar renovado. Esse negócio de, hoje eu não acordei bem. Hoje eu estou desanimado. Isso não existe no reino de Deus, meu irmão. Isso não existe no reino de Deus. Porque Deus não está dormindo. Ele está 24 horas no seu agora. A cada momento Deus está atento à sua vida. Então, se você acordou meio mal, já fala com ele, já resolve. Não passe o seu dia mal porque eu acordei mal. Resolve, fique bem. Fala com Deus, peça o renovo. Porque a oração é uma arma extremamente poderosa. Porque através da oração eu tenho acesso à palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma espada. Espada é uma arma de batalha. A espada de Deus é uma espada de fogo flamejante. Porque o Senhor, o nosso Deus, é fogo consumidor. Por isso que quando seus anjos de guerra aparecem chamuscados, flamejantes, com chamas de fogo. Essa é a arma da sua oração, uma espada flamejante de fogo, que talvez você não esteja vendo, mas cada vez que você abre a boca e mexe a sua língua, você está desembainhando essa espada no mundo espiritual. E essa espada, ela corta juntas e medulas. Ela tem o poder para ferir como para salvar. Ela tem o poder da vida e o poder da morte. Ela pode abençoar ou pode amaldiçoar. Vida e morte estão no poder da língua. Está em Provérbios 18, 21. Como você tem manejado a sua espada? Qual o cuidado que você tem com as suas palavras? Ou será que você é dessas pessoas que abre a boca e deixa o raciocínio falar tudo que está na mente? Não, vou vomitando aqui, eu tenho que jogar todas as minhas ideias para fora. Não, meu irmão, raciocina. Porque a tua palavra tem poder, para o bem quanto para o mal. Pensa antes de falar, pensa antes de responder.
Porque cada um vai prestar conta com tudo aquilo que falou. E você não fala só com a língua, você fala com a atitude. Se a sua língua fala uma coisa e sua atitude fala outra, você está vivendo uma contradição espiritual. E o que vai ter mais peso no final é que você pode morrer pela sua própria língua. Olha como é perigoso isso. É por isso que ele indica: não julgue os outros, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. O que você falar que é um parâmetro de fé, que esse irmão não é crente porque ele fez isso, que aquela irmã não pode ir para o céu porque ela faz aquilo, essa mesma medida se tornará o seu próprio parâmetro. Não julgue para que você não seja julgado. Olha o que Paulo fala. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. Amém? A oração é isso, meu irmão. É uma arma poderosa no mundo espiritual. E como o mundo físico, esse que você está vendo com olhos carnais, é só um reflexo, é uma sombra do mundo espiritual. Quando você move o mundo espiritual, isso tem consequências nesse mundo carnal. É por isso que o Senhor nos diz que a nossa palavra tem poder, nossa palavra muda a realidade. O dia que você entender o poder da sua boca, meu irmão, você vai pensar bem antes de falar e vai começar a desferir palavras poderosas para destruir as ações do inimigo. Certas, palavras certeiras, com consciência do que você está falando, do que você está fazendo. Seja na sua família, seja no seu emprego, seja para acabar com brigas. Quantas e quantas confusões eu já não resolvi usando uma frase. Por quê? Porque a frase que veio na minha cabeça, porque meu sangue estava quente, eu não sei nem porque eu falei. Não, porque na hora do negócio, sangue quente, eu falei, eu vou respirar e vou pedir para o Senhor me dar a palavra certa. Porque foi uma coisa que eu sempre busquei. Quando eu comecei no ministério, eu li os textos bíblicos e falava: Senhor, como que a gente gasta horas aqui, dias e tantas reuniões com os cristãos, com as pessoas, tentando resolver algumas situações, e às vezes elas demoram tanto para resolver, às vezes dias, às vezes anos. Algumas questões a gente sofre um tempão, parece tão simples, mas parece que algumas pessoas não entendem. E a gente fica remoendo, e quando eu leio as tuas palavras, com poucas palavras o Senhor resolvia as questões mais complicadas. O povo vivia numa tradição de apedrejar mulheres adúlteras. Isso era rotina, isso era costume. Até o dia que eles chegam diante de Jesus, tentando pegar ele no pecado de alguma palavra errada. E ele fala apenas uma frase: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos largaram as suas pedras. A palavra dele foi mais forte que o costume. O costume é uma das coisas mais poderosas desse mundo. Aquilo que você está acostumado, você faz todo dia. Você faz até sem pensar. Está no automático do seu cérebro. E com uma frase, o Senhor quebrou o costume de uma sociedade. E ele falou isso para pessoas que tinham um cargo no templo maior que o dele. Ele falou isso para os líderes, para os sacerdotes, para o sumo sacerdote, para aqueles que compunham o sinédrio, que era o lugar de juízo do povo de Israel. Da onde, Senhor, que vem essas palavras? Me busca agora. Não se preocupe com o que você vai falar lá na frente. Esteja sempre no agora, buscando em mim o que você tem que dizer. E no momento certo, na hora certa, eu te darei a palavra. Você estuda, você esteja atento às minhas escrituras sagradas,
Mas na hora certa não tente se mover com palavras decoradas. Esteja sempre com o agora aberto para ouvir o que eu tenho para falar no tempo que se chama agora, no momento que se chama hoje. É isso que Jesus falou para os seus discípulos. Seus discípulos eram estudiosos, estavam com Jesus aprendendo todos os dias. Mas quando Jesus, em Lucas 10, os mandou para evangelizar, ele falou: não se preocupem com o que vocês têm que falar. Na hora certa, a palavra virá à boca de vocês, porque eu estou enchendo vocês com o Espírito Santo. Ele vai falar a coisa certa na hora certa. Ele vai dar a palavra na hora. Como é que eu vou ouvir a palavra na hora se eu não estiver atento no agora? Se eu estiver no agora, focado no que eu estudei ontem, ou pensando no que vai dar amanhã? Esteja atento ao Senhor sempre no agora, e suas palavras serão poderosas para vencer batalhas no reino espiritual e se manifestarem no mundo carnal, em solução, em cura, em santidade, em resolução de problemas. Amém? Para a gente falar de oração, você tem que ter esse discernimento do quão poderosas são as palavras que saem da sua boca e da sua vida. São armas espirituais. A oração é uma arma espiritual. Amém? Isso é oração. Oração também é comparada com um cajado. Em Isaías 11, versículo 4. Como um cajado que fere a terra, assim como o cajado de Moisés, o cajado de Arão. Dentro da Arca da Aliança ficava o cajado de Arão, que tinha a ver com liderança. Porque quando o líder fala, o levita fala, o juiz fala, o mestre fala, o pastor fala, o povo tem que obedecer, porque a voz de Deus, o cajado, representa a liderança. Por isso que a palavra também é referenciada, tanto à espada quanto ao cajado. Amém? O cajado é aquele que vai na mão do pastor. Jesus é o bom pastor. Ele fala, ele guia as suas ovelhas, ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz e o obedecem. Amém? Algumas características da oração. A primeira delas que você tem que atentar é que Deus não ouve a pecadores. Tá? Então essa pregação de hoje, qualquer coisa que eu falar, porque eu vou falar só de oração, entenda que a gente está falando com base em alguém que é santo, que está diante de Deus, que está nos caminhos do Senhor. Porque se você está em pecado, você volta para a palavra de ontem. Se arrependa para que você volte à santidade e consiga orar com essa eficiência. Por isso essa série da santidade está em ordem cronológica. Primeiro é a consagração, para que você esteja santo. Se você pecou, a palavra seguinte é arrependimento. Se você não se arrepender, você não chega na palavra de hoje. A palavra de hoje é sobre oração, e oração é só para quem é santo, porque pecador o Senhor nem ouve. Isso está em Salmo 66, 18, Provérbios 28, 9, Jeremias 14, 12, Mateus 6, 5, Isaías 58, de 3 a 6. A Bíblia inteira fala isso. Que pecador não está com Deus, ele não está ouvindo. Seus ouvidos estão fechados. Sua oração é como se fosse um incenso fedido. A oração do santo é um incenso suave. O pecador o Senhor não ouve, ele rejeita. Ele resiste ao pecador. Amém? Então a palavra inteira de hoje, entenda. Tudo que a gente falar aqui é em relação a Deus e os seus santos. Porque entre eles a oração, a conversa. O pecador está distante de Deus, ele conversa com Satanás. O morno tenta conversar com os dois, ele ouve Deus um pouquinho, ouve Satanás um pouquinho e tenta andar no meio termo. Aí a gente chegou no momento em que o Senhor está separando joio e trigo, passou o tempo dos mornos. Ele dá a chance, ó, volta para o meu caminho, volta, não voltou, ele está deixando o cara se perder. Está deixando cada um ficar com o que escolheu. É por isso que
Aqueles que não estão ouvindo a palavra urgente de Deus em relação ao arrebatamento, fim dos tempos, grande tribulação, estão se perdendo cada vez mais. Porque o Senhor está chamando. E ele está gastando a prioridade do tempo com aqueles que estão ouvindo. É o que ele tem falado para os ministros. Foca nos que estão ouvindo. Porque os que estão ouvindo precisam se santificar. Esse tempo entre o Senhor avisar, estou voltando, e ele realmente voltar, é o período, o espaço de tempo onde você precisa encontrar sua santificação. É o tempo de preparo. Por isso que ele avisa antes, para dar tempo de você se preparar. Então, se a gente foca naqueles que não estão ouvindo, tentando convencer, a gente não prepara os santos. Que a gente está gastando o tempo com aqueles que vão ficar. É por isso que o Senhor está deixando bem claro. Foca nos que estão buscando a santidade. Foca naqueles que estão crendo. Foca naqueles que querem subir. Porque não vai dar tempo de você cuidar dos dois. A santidade é um processo. Vai demorar um tempo. Eles precisam estar prontos. Foca nestes. E o resto vão se ver comigo nos tempos que virão. Aí eu cuido, aí não é preocupação sua. Cuida do povo que eu estou entregando na tua mão. Essa é a palavra do Senhor para o dia que se chama hoje. Amém? Constantemente o Senhor está falando. E constantemente a gente precisa estar ouvindo e obedecendo. Ouvindo com o ouvido, falando sim, Senhor, com a nossa boca, amém, Senhor, e confirmando isso com as nossas atitudes. Mudando o caminho para onde a gente estava indo e convertendo para onde Ele está mandando a gente ir. É por isso que você está na estrada dirigindo de uma cidade para outra e tem uma placa chamada conversão. O que é a conversão? É você mudar o caminho para onde você estava indo. Tá? Perdi o caminho, era errado, não era para entrar nessa rodovia. Tem uma placa lá chamada conversão. Entra nela que você muda o caminho. É isso que o Senhor está falando. Na oração eu vou te orientar. A sua atitude tem que confirmar a sua oração, confirmar o meu caminho que eu te passei. Amém? Assim como Deus não ouve a pecadores, ele ouve os santos e os piedosos. Salmo 4, versículo 3. Jesus intercede por nossas orações. João 14, 16. O Espírito também intercede por nossas orações. Romanos 8, de 26 a 27. Eu vou falando as referências para quem quiser estudar depois, quiser repassar limpo essa palavra, quiser fazer um estudo, aí consegue. Mas não dá tempo de eu abrir e ficar lendo tudo, porque a gente tem bastante coisa para falar. Amém? Então vou tentar ser mais prático possível aqui. O que significa o Jesus e o Espírito Santo intercederem pelas nossas orações? Porque Deus, ele criou um elo. Eu, como impuro, que nasci em pecado, não me achego direto a Deus. É por isso que ele fez um elo que passa pelo Filho dele, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai senão por ele. Ele é o caminho. E ele diz, Jesus diz que eu sou o caminho, mas para estar ligado a mim, você estará ligado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando eu quero me comunicar com Deus, quando eu quero intimidade com Deus, quando eu quero falar com Deus, eu preciso me conectar ao Espírito Santo que intercede por mim. Ele até guia as minhas orações. Mesmo que seja com gemidos inexprimíveis, com sensações, com expressões que às vezes nem saem palavras, saem choro, saem lamentos, saem rusgas. Expressões corporais. É nesse momento que muitos recebem o dom de línguas. Porque o Espírito está intercedendo por eles, para que a oração tenha as palavras certas. Essas orações vão alcançar o ouvido do nosso Senhor Jesus Cristo, que está no céu eterno, ao lado do nosso Deus.
Aí ele pega essa oração e intercede diante do Pai. Então tem um caminho para que minha oração chegue ao Senhor. Aí o Pai, ele recebe a oração do próprio Jesus e fala: não, mas esse aí é um pecador. Não, esse aí, não. Esse aí não me quis. Aí Jesus fala: não, mas ele ouviu a minha voz. Eu morri por ele. Papai, ele está comigo. O meu sangue cobre os pecados dele. Ah, ele está contigo, filhão? Pois então vou atender, porque tudo que você me pede, você, meu filho perfeito, eu atendo. Se você está garantindo ele, pois então eu vou responder a oração dele. É por isso que Jesus é o caminho. Porque se você tenta chegar direto a Deus, você é barrado pelo seu pecado. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. A glória de Deus se manifestou pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo intercedeu diante de Deus para deixar aqui conosco o Espírito Santo. Então, você abraça o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, para que ele não fuja de vós. O Espírito Santo não tem esse sobrenome à toa, não é Espírito Santo porque é uma palavra legal, é o Espírito Santo porque ele é santo. Se você peca, o Espírito Santo sai de perto de você. É por isso que a palavra de ontem, arrependimento, é tão importante. Porque através do Espírito Santo, ele te move para que você se arrependa. Aí você abraça ele, não rejeita ele, não fica se justificando, não, mas isso é aquilo, não abraça, é verdade, Espírito, eu pequei, é isso, tal. Aí você com seus gemidos, com seu lamento, aí o Espírito Santo vai te guiando, você alcança o coração de Jesus e ele intercede por você diante do Pai, e a sua oração é respondida, porque é Jesus o Santo que está intercedendo. A sua voz diante de Deus chegará através da boca do próprio Jesus. E Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o primogênito de Deus, aquele que recebeu todo o poder e autoridade do Pai. Ele é o Filho querido. Amém? Não quebre esse elo, porque esse é o elo que vai unir a sua oração ao próprio Deus soberano todo-poderoso, Criador de todo o universo. Nesse elo não tem fome, não tem choro, não tem ranger de dente, não tem situação que não se resolva. Ele cria qualquer coisa do zero na sua frente se precisar. Amém? Características da oração. Oração é espiritual, tá? Não adianta você tentar ficar falando carnalmente se seu espírito não estiver conectado ao que você está falando. Tá? João 4:23. Sempre se conecte espiritualmente. Por isso que quando você vai orar, ele indica que você vá para o Mateus 6,6, vá para o quarto, no secreto, porque você evita distrações. Aí você fecha o olho, porque você evita que seus olhos te distraiam com as imagens. Por isso que às vezes eu falo, se você está no ambiente, está num shopping, está no trabalho, se tranca no banheiro, 2, 3 minutinhos, você consegue se concentrar no espírito para fazer uma oração sincera. No meio do barulho, às vezes você fala por falar, tá ali estressado, fazendo um monte de coisa, estabanado. Amém? Dá um segundinho, dá 2 segundinhos, 3 segundinhos de silêncio para que sua mente saia desse ambiente externo e você consiga concentrar o espírito que está dentro de você quando você for orar. Sabe? Dá uma pausa assim. Agora eu vou orar, calma aí. Eu acostumei a não ter nem som. Muitas vezes falar, alguns irmãos falam, para eu entrar no espírito eu ponho um louvor, não, eu não ponho nada. Eu quero é silêncio, para ouvir a voz do Espírito Santo, que é suave, que é sensível. Não ponho música nenhuma. Não é porque é pecado, não, meu irmão, é porque a música ela já tem as palavras dela. Se você põe a música, você vai meio que se deixando levar pela música. A palavra da música vai se tornar meio que a palavra da sua oração. Então é meio que um condutor o louvor. É de Deus, não é pecado, não é errado. Mas se eu estou interessado em ouvir a palavra do agora de Deus, a palavra urgente, a palavra daquele momento específico, eu não quero ninguém falando no meu ouvido. Eu desligo o som, eu desligo às vezes o ar-condicionado, eu desligo tudo, eu quero silêncio.
que qualquer movida, qualquer gemido do Espírito Santo eu quero estar atento. Amém? Esse é o devocional, para mim, o mais ideal. Alguns irmãos ainda não conseguem, às vezes não conseguem ouvir a voz de Deus, não entendem como Deus fala no pensamento, no sentimento, e às vezes eles ainda precisam do louvor. Amém, irmão? Vai no teu caminho aí. Mas faça, em nome de Jesus. Não deixa passar. Amém? Olha que interessante. Outra característica da oração, Filipenses 4,19. Deus supre de acordo com as riquezas em Cristo. Presta atenção. Deus supre, Deus responde a oração de acordo com as riquezas em Cristo. Ou seja, de acordo com o seu elo, com Jesus Cristo, ele responde sua oração. Se você não tem intimidade com Jesus Cristo, se você ignora o que ele fala, se você não crê nas palavras dele, se você cria suas próprias doutrinas, aí você vai orar para Deus. Deus fala: e aí, Jesus, como ele está com você? Ah, papai, ele está meio afastado de mim. Meu irmão, já era a sua oração. Já era a sua oração. Por isso que tem uma palavra ali na nossa série Apocalipse que o título é doutrina, onde eu deixo bem claro que Deus tem uma doutrina só e Jesus seguiu à risca a doutrina. Ele em nada pecou, ele cumpriu toda a lei e manifestou toda a graça. Não tem essa separação entre lei e graça. Tá? Quem vive na graça cumpre a lei. Jesus foi o estandarte da era da graça, começou com ele foi o maior exemplo da graça do Senhor, e ele cumpriu toda a lei. E ele veio para ser exemplo. Então você cria suas teorias, você cria suas teologias, você cria os seus achômetros, você determina o seu caminho, que é totalmente diferente daquilo que Jesus viveu, aí você quer orar. Às vezes você não cometeu um pecado específico, você não mentiu, você não roubou, você não matou, você não brigou com ninguém, você está calmo, mas você não está seguindo os passos de Jesus, a sua oração não chega, porque a oração será suprido de acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus, porque cada coisa que você faz relacionada a Cristo Jesus, obediente a ele, você recebe suas riquezas no céu, seus galardões, seus tijolinhos de ouro para sua casa, sua mansão celestial. Então, às vezes, você está pedindo uma coisa que você não tem mérito lá em cima. Não, eu quero esse dom aqui, Senhor, estou rogando há dias, eu quero tal dom. Mas você não está fazendo nem os frutos. O dom vem depois dos frutos. Efésios 4. Você começa pelo fruto: paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor, fidelidade, generosidade. Aí depois vem os dons. Você cumprir as promessas de Deus, as ordens de Deus, os frutos, no caso, vai te render galardões, riquezas no céu. Aí você pede o dom sem ter a riqueza dos frutos, o dom é negado. Você não recebe. Entende? Isso está em Filipenses 4,19. Amém? Depois você estuda esse versículo que é bem importante. Siga passo a passo sua vida com Deus para que as suas orações sejam atendidas, porque tem um parâmetro para atender orações, tá? São vários parâmetros. Eu estou tentando aqui resumir, dando os principais para você, porque Deus avalia tudo: coração, mente e obras. Deus avalia sua relação com Deus. Deus avalia suas riquezas no céu. Cada oração sua que você pede, algo que você pede, tem um preço. O sacrifício de Jesus paga o preço de todos os seus pecados. Mas se você quiser, por exemplo, dirigir um carro, além de não pecar, você tem que crescer, você tem que ter 18 anos, você tem que fazer lá o estudo, tem que passar na prova. Amém? Deus nos prova. Deus tem provas. Por isso que Tiago fala: fiquem felizes quando passares por grandes tribulações, por grandes provações, porque a partir daí você vai crescendo na fé, na paciência, na mansidão. A provação vai te gerando a oportunidade de você vencer batalhas. Essa é a aprovação. Ele vai te colocar algumas dificuldades
Não para você sair correndo, mas para você superar. É como uma corrida de obstáculo. Você vai correndo, chega o obstáculo, você pula, chega outra dificuldade, você vence, você desvia, a outra você luta, a outra você pula por cima, até você alcançar o prêmio, até você alcançar a resposta, até você alcançar a vitória. Algumas batalhas vão demorar mais. É isso que quer dizer suas riquezas no céu. A cada passo que você dá, você ganha um espaço de mérito. É igual no videogame, você vai passando de fase, os galardões vão ficando maiores, os prêmios, o poder, o tesouro. É assim a sua vida espiritual. Você está cheio de Deus, mas saiu de casa, o vizinho, no trânsito, alguém te fechou, você já perde a paciência, já solta uma palavra, você cai de fase, você volta para a primeira fase, tem que começar tudo de novo. Tem que se arrepender, tem que voltar ao fruto, paciência, mansidão e tal, até voltar a chegar a tal, aquele estágio de você pedir algo maior. Entenda os processos. E o elo que vai ligar esses processos é a sua oração, porque é através da oração que Deus vai te comunicando o processo que você está, o estágio que você está. Jesus vai te falar o que ele está pedindo. O Espírito Santo vai te exprimir. Ele vai gemer dentro de você. Você precisa ter essa sensibilidade do Espírito Santo. Você precisa reconhecer ele dentro de você. Algumas pessoas não conseguem porque estão muito cheias de si próprias. Entenda como funciona o seu interior. Quando começa essa comunicação, vou te dar um exemplo bem prático, bem simples, para você ver que não é um mistério. Você acordou, você estava dormindo, você acordou, você tem alguma função de manhã, seja trabalhar, seja tomar banho, escovar o dente, preparar o café dos seus filhos, seja começar com a sua devocional, o seu dia é cheio de funções. Quando você acorda, o Espírito vai te falar exatamente o que você tem que fazer naquele momento que se chama agora. Ele vai te falar para levantar. Ele vai falar para você orar. Começar seu dia com a devocional. Ele vai falar para você buscar Deus. Vai vir esse sentimento. Ele não vai falar como se fosse um livro de escrito, como se fosse um narrador. Não vai vir assim como se fosse um rádio. Vai vir como um sentimento onde você vai ter a consciência do que você tem que fazer. Aí o inimigo, ele também vai aparecer no mesmo momento que você acordou. E vai falar exatamente o oposto do que o Espírito mandou você fazer. Ele vai te falar assim: não, descansa um pouquinho mais. Dorme um pouquinho mais. Despertou agora o relógio, mas você tira mais uns 5 minutinhos. Mas você não tem esses 5 minutinhos, porque você já colocou o relógio na hora certa. Você já colocou, já preparando essa prévia. Você já se organizou. Mas não, fica um pouquinho mais. Não dá tempo depois. O espírito do inimigo vai contender contra o Espírito Santo. O espírito do inimigo, ele vai fazer você valorizar mais sua carne. Você está cansado. Você precisa descansar mais. Cuidar melhor de você. Fica um pouco aí. E o Espírito Santo, em sentimento, em sensibilidade, no sussurro, está falando: levanta e vai trabalhar. Ore ao Senhor. Luta contra esse espírito. Seja forte e corajoso. Essas palavras talvez você não ouça, mas vai te vir um sentimento sensível que vai te mover a fazer isso. Então vai ter o Espírito Santo, na hora que você acordou, te movendo a levantar, trabalhar, fazer o que você tem que fazer, e vai vir o espírito do inimigo te falando para você ter preguiça. Aí entra você vai ter que tomar a decisão. Ou você enrola um pouco mais na cama, ou você levanta e faz o que você tem que fazer. É assim que começa a comunicação de Deus com você, através do Espírito sensível, que desde a hora que você acorda, ele está falando com você. À medida que você vai obedecendo, você vai ficando cada vez mais familiarizado com esse Espírito que te guia. O Espírito é um guia. Ele vai guiar passo a passo da sua vida. Agora vai trabalhar.
Agora freia o carro. Aí você freia o carro, passa um outro correndo na sua frente, um motoqueiro louco. Aí alguém fala, meu Deus, por que você parou bruscamente? Não sei, senti de frear. Aí conseguimos esse livramento aqui. O Espírito, ele guia seu dia todo com o que você tem que falar, as palavras que saem da sua boca. É por isso que você tem que manter o seu dia todo, o seu eterno agora em espírito e em verdade, porque ele está te guiando através de sentimentos, através de gemidos. Às vezes ele fala com uma voz audível, às vezes ele dá um susto, às vezes vem uma voz, mas isso é raro. O normal é ser em sentimento e em pensamento. É muito sensível, está dentro de você. Aí a maioria das pessoas diz que não ouve, diz que não conhece a voz de Deus, porque elas entenderam que essa vozinha é a voz própria delas. Não é, são coisas que vêm na minha cabeça. Não, eu fiquei pensando se eu vou ou se eu não vou para essa festa. O Espírito vai falar para você ir ou não ir? Ou ele vai te falar uma resposta específica e o inimigo vai te falar outra? Aí você decide, porque o Espírito, ele vai te dizer para você ir ou não para a festa. Ele vai deixar muito claro, ele não vai te deixar na dúvida. Quem traz a outra opção é o inimigo. Você tem que discernir essas vozes dentro de você. A sua voz é a que decide. Então sempre há uma luta dentro de você. Isso está lá em Gênesis. Você nasceu com a semente do bem, mas quando Adão comeu o conhecimento do bem e do mal, você ficou com as duas sementes. É por isso que Deus fala: será uma batalha, será uma luta entre a tua semente e a tua semente, porque tem duas sementes dentro de você, uma santa e uma pecadora. Você precisa discernir entre elas e ter essa consciência. Saiba, se você não sabia, está sabendo agora. Toda vez que você decide que roupa eu compro, se eu vou no shopping ou não, se eu vou para festa ou não, se eu falo isso ou não, se eu respondo isso ou não, se eu aceito essa proposta de trabalho ou não, se eu durmo mais, se eu levanto agora, se eu mudo de canal, se eu dou o play, se eu dou o stop, você está decidindo. Se você está decidindo, é entre a orientação do Espírito Santo ou é a orientação do espírito do inimigo. Não tem meio termo. A cada decisão que você toma pelo Espírito de Deus, você fica mais santo, mais perto de Deus. A cada vez que você ouve o inimigo, é um passo atrás que você está dando que você vai ter que refazer depois. Vai gerar treta, vai te gerar confusão, porque o inimigo não te traz provações, ele te traz tentações. Eu sempre explico a diferença. Provação, Deus dá para que você seja aprovado. Vá para frente, você evolua, você passe de ano, você ganha o prêmio pelo teu sucesso. O inimigo, ele te dá tentação. Tentação é para você cair, é para você regredir, é para você sair da escola, para você não ganhar prêmio nenhum e você ser reprovado. Essa é a diferença entre provação e tentação. Esse é o objetivo de Deus, te provar para você passar. E o diabo, ele está sempre te chamando para te desviar, para você não participar da prova, para você perder, para você ter um atraso na sua vida. Quanto mais você ouve o inimigo, mais você vai se afastando de Deus, sua vida vai ficando cada vez mais distante, cada vez você não vai realmente ouvir a voz dele, porque vai virando um costume. A voz que você ouve mais dentro de você será a voz mais proeminente. Vai virando o seu melhor amigo na sua mente. Não, eu sempre fiz assim. Estou acostumado, sempre foi assim, é meu jeito. Vira uma tradição espiritual. Aí vem a palavra de Deus que quebra tradições espirituais, separa juntas e medulas. Caso você ouça e obedeça. O Senhor nosso Deus é a salvação. A sua palavra tem poder, mas você precisa escolher. E essa escolha começa na sua mente desde a hora que você acorda. Isso é a voz de Deus dentro de você, te chamando para perto dele e o inimigo te chamando para longe. Amém? Quando você orar, creia que você já recebeu, porque Isaías 65, 24 fala que Deus, que conhece o nosso coração, que está ouvindo as orações, que está consciente, que não está dormindo. Deus não se cansa, ele não precisa descansar, ele está toda hora alerta. Ele conhece a oração dos santos. Jesus Cristo já falou de você para ele.
A onisciência dele está abrangendo todas as situações. Ele responde à oração dos santos antes mesmo de eles pedirem. Quantas e quantas e quantas orações eu já não fiz, e logo no momento que eu fechei a boca, bateram na porta, tocou o telefone com a resposta, com a provisão. Porque antes de eu começar a pedir, Deus já tinha enviado a provisão. Podia dar milhares de exemplos aqui, mas isso acontece, creia. Amém? Por isso que quando você orar, isso está em Isaías agora 65, 24, ele te orienta a você orar crendo que você já recebeu. Olha que interessante. Senhor, me dá, me dá, me dá. É uma oração. Você está pedindo para receber na frente. Eu quero, eu preciso, me dá. O que ele está indicando em Mateus 21 e 22, em Marcos 11 e 24, é você orar crendo que você já recebeu. Ou seja, olha como muda a situação. Senhor, eu estou precisando, então obrigado, porque o Senhor já cuidou de mim. Eu sei que o Senhor conhece as minhas necessidades, então eu já estou te agradecendo pela provisão. Nossa, Rubens, mas eu nem vi receber, nem chegou aqui a resposta. É por isso que tem a fé, para que você creia. Me dá um exemplo dessa oração, ué. Quando juntou a multidão em volta de Jesus, o pessoal estava ouvindo ele pregar em cima do monte. Aí passa um tempo, passa umas horas, o pessoal começa a ficar com fome. Aí os discípulos falam assim, vamos embora, despede esse povo, porque já está na hora de comer, está todo mundo com fome. Manda todo mundo para casa. Jesus fala, não. Junta os alimentos que ele tem. Senhor, não tem nada de alimento aqui, não tem restaurante, não tem um shopping em volta, tá longe, comida o pessoal só vai ter em casa. Junta os alimentos. Multidão, mais de 4.000 pessoas. Eles só conseguiram juntar 5 pães e 2 peixes. Os discípulos chegam desanimados. Eu falei, Senhor, que não ia ter nada. Isso aqui não dá para ninguém. Mal dá para gente, que somos mais de 12 aqui. Aí Jesus pega aquele pão, aquele peixe, levanta a mão para o céu e fala, Senhor, multiplica. Senhor, a gente não tem comida. E agora? O que Jesus fala na oração? Senhor, obrigado pelo alimento. Obrigado pela multiplicação. Aí quando ele desce as bandejas, já estava a multiplicação. Ele creu na resposta antes de ver acontecer, porque fé é isso. Eu creio naquilo que eu ainda não estou vendo. Eu creio que Deus já está me ouvindo. Eu creio que Ele já me proveu. Eu creio que Ele está vendo a minha santidade. Eu creio que o Espírito Santo está falando comigo. Eu creio que Jesus está intercedendo por mim. Eu creio que Deus cuida de mim e já me deu a solução. E uma solução muito melhor do que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Comece a fazer suas orações crendo que a provisão já aconteceu. Ore por cura crendo que você já está curado. Ore pela provisão crendo que ele já enviou. Aí você ora crendo, passa 10 dias, não aconteceu, continue crendo. Não abra mão da fé pelo que os seus olhos estão vendo. Porque às vezes, ou muitas vezes, a solução de Deus não é do jeito que a gente imaginou que ia acontecer. Às vezes ele soluciona a nossa oração, ele responde o nosso pedido, mas de um jeito diferente do que a gente estava imaginando. E por isso, às vezes, a gente não entende. Poxa, eu orei achando que ia acontecer isso e não aconteceu. Mas aconteceu de uma outra forma que você não viu. Por isso que eu digo, continue crendo. Porque ele está movendo o sobrenatural. Quando você mexe a língua, a sua espada está desembainhada. Você está vencendo batalhas espirituais, porque foi ele quem te deu essa espada. Amém? Peça sempre em nome de Jesus, porque ele que venceu, João 14, 13 e 14. Alguns motivos de oração, tá? Falei o que é oração, que é uma arma, falei algumas características. Agora eu quero falar alguns motivos de oração. Para que serve a nossa oração?
sobre o que a gente deve orar, quais são os motivos pelos quais a gente ora. Então, tem vários motivos. O principal é para você garantir a sua intimidade com Deus, Mateus 6,6. Tá? Deus é Deus de perto e Deus é Deus de longe. Mas os seus santos, convém que eles sempre estejam perto. Ore sempre. A melhor coisa da oração, aí é uma questão particular minha, uma das coisas que eu mais sou apaixonado pela oração, é porque não tem uma regra de lugar. Eu consigo orar em qualquer lugar. Se me amarrarem numa prisão solitária, taparem a minha boca, cortarem meus braços e minhas pernas, se eu ficar completamente imóvel, preso, sem ninguém ao meu lado, fechado no escuro, tacarem uma fogueira em mim, se eu estiver vivo, eu consigo orar em pensamento. Deus, ele criou uma oração que não tem como alguém te impedir de orar. Qualquer situação pela qual você esteja passando, qualquer dificuldade que esteja te acometendo, nada te impede de orar. Eu acho isso maravilhoso. Porque isso deixa claro que nada pode impedir a minha intimidade com Deus. Nem um homem, nem um espírito, nada. A oração está acessível para mim enquanto eu estiver raciocinando, pensando, enquanto minha alma estiver se movimentando, eu posso direcionar a minha mente e o meu coração para Deus e falar com Ele. E Ele lá do céu criou um método pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, de me ouvir e de atender minha oração. Então, quando Mateus 6,6 fala de íntimo, de secreto, se você tem condição, vá para o seu quarto, separa lá um tempo, ora lá, mas ore nessa intenção de intimidade. Por isso que ele fala de secreto, de intimidade, porque você com intimidade, você vai aprendendo a acessar a intimidade com Deus em qualquer lugar. Às vezes, quando você não estiver no seu quarto, está fazendo uma viagem a trabalho, vai ficar um mês fora, fazendo evento, um monte de gente, está num lugar cheio de trânsito, barulho e tal. Se você tem intimidade com Deus, você vai conseguir ouvir a voz dele e falar com ele, apesar dos barulhos do mundo. Tá? Quanto mais você investe tempo na intimidade, maior ela fica. Ela só tem a crescer. Amém? Então, ore por intimidade. É um motivo de oração. Peça intimidade para Deus. Queira intimidade com Deus. Não sei se você já parou para orar, perguntando coisas para Deus sobre Ele. Senhor, o que que o Senhor quer? O que está chateando o Senhor? Eu tenho meus pedidos, mas agora eu não quero falar sobre as minhas questões, Senhor. Agora eu quero falar sobre o Senhor. O que está te incomodando? O que eu posso fazer sobre isso aí que o Senhor falou? O que de tudo está acontecendo no mundo, o que mais te entristece, Senhor? E o que mais te alegra, Deus? O que quando o Senhor vê as coisas aqui na terra, o que mais deixa o Senhor feliz? Busque conhecer a Deus e Ele se revelará para você. É por isso que ele diz: busca a minha face. Amém? Busque intimidade com Deus. Ele quer se revelar para você e eu te garanto uma coisa: ele tem mais vontade de se revelar para você do que você de querer ficar com ele. Por mais que você ame a Deus, por mais que você queira estar com Deus, você não quer mais do que ele. Ele te ama demais. Ele quer você lá com ele muito mais do que você quer estar com ele. Ele te ama infinitamente mais além do que você pode pensar, pedir ou imaginar. O tanto que ele quer se revelar para você, você não tem ideia. As pessoas têm uma pouca compreensão de Deus porque buscam pouca intimidade com Ele. Normalmente, quando buscam a Deus, buscam pelos seus próprios interesses. E uma vez que Deus atende, elas simplesmente vão embora e só voltam quando precisam de outra coisa. É por isso que eu estou dando a dica: busque intimidade no sentido de querer conhecer a Deus. Tira uma pausa aí das suas necessidades, se tranquiliza aí com uma vida simples.
E falar, Senhor, tá bom, isso que o Senhor já me deu, o Senhor cuida tanto de mim, eu quero gastar um tempo sabendo do Senhor. Da minha vida basta um pouco. Quero saber da tua, Senhor. Senhor, como que era a eternidade antes do Senhor criar o mundo? Antes do Senhor criar esse planeta, o Jardim do Éden, como que era o seu mundo espiritual antes dessa criação carnal? Quando todos os anjos cantavam, quando tudo estava bem no céu eterno, antes do pecado, da queda de Satanás, como que era, Senhor? Quando que o Senhor percebeu que o mal ia entrar no mundo, Senhor? O que o Senhor sentiu, Senhor? Como que o senhor deve ter ficado devastado? Uma criação tão perfeita. Eu quero que o Senhor se abra comigo, porque eu quero ser teu amigo, Senhor. Eu não quero só ser um servo que só te obedece. Eu quero conhecer a tua vontade. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu quero ter intimidade contigo. Começa aí por esse nível, por essa direção de oração, meu irmão, que a sua vida com Deus vai desabrochar. Amém? Outro motivo de oração é ganhar presente, ganhar bênçãos, que é o motivo da maioria das orações. Isso é de Deus, meu irmão. O próprio Deus te indica para você fazer isso, não é pecado. Eu só estou alertando aqui para que você não faça só isso, tá? Pedir coisa, pedir cura, pedir bênção é de Deus. Está em Mateus 7,11, Efésios 3,20, Mateus 7, de 7 a 8, Lucas 11 a 9, João 15, versículo 7. Tem muitos versículos que falam para você pedir mesmo. Tem que pedir bênção, tem que pedir solução, tem que pedir cura. Tá bom? Busca no Senhor antes de pedir para o médico, antes de pedir para a mãe e para o pai. Busca antes nele. Aí ele te direciona para como você vai conseguir. Às vezes ele dá no milagre imediato. Às vezes demora dias. Às vezes ele fala, pede para sua mãe que ela tem. Às vezes ele fala, vai estudar que você adquire. Às vezes ele fala, eu vou te dar o dinheiro e você compra. Às vezes ele fala, espera que não é tua hora de ganhar isso aí. Mas peça, não é pecado pedir. Tá? Não é pecado pedir, mas não ore só para pedir. Amém? Tem vários motivos pelos quais a gente precisa orar. Um motivo bastante importante que é bom você orar é sobre proteção. Proteção. Por incrível que pareça, as pessoas oram um pouco sobre isso. Quem mais ora sobre proteção são os pais pelos seus filhos. A mãe, principalmente. A mãe vive orando por proteção. Guarda meu menino. Leva guarda-chuva. Você levou comida. Você está agasalhado. A mãe está sempre pensando no cuidado. Você sai de casa, ela está orando por você. É por isso que muita desgraça não acontece na tua vida, porque tem gente intercedendo por você, e mãe e pai têm autoridade espiritual sobre a tua vida. É por isso que a oração de mãe e de pai pelos filhos tem muito poder. Amém? Ore por proteção, pela sua e pela proteção dos outros, para que sejamos guardados no mundo espiritual. Porque o Satanás é como o leão que ruge buscando a quem possa tragar, rondando ao redor e de redor. Ele ronda ao redor e de redor porque ele quer entrar dentro. Dentro está o Espírito Santo. Ele não entra porque está o Espírito Santo lá dentro. Mas se você vai ouvindo mais Satanás, o Espírito Santo vai saindo e ele vai entrando. É por isso que tem gente que fica endemoniada. E esse é um motivo de orar também, para expulsar demônios. Às vezes está falando com uma pessoa que vive pegando no seu pé. Às vezes ela está endemoniada e você não sabe. Porque às vezes ele não se manifesta, né, com aqueles grunhidos, onde fica explícito, né? Mas uma pessoa que está com muita raiva, você vê o olho ficando vermelho. O olho fica amarelo às vezes. A pessoa não consegue ficar quieta, só reclama. A pessoa só mente. A pessoa bebe muito. A pessoa tem costumes do mal, é espaço dentro dela que o demônio já garantiu. Ore buscando a expulsão de demônios, a proteção física e a proteção espiritual. O Senhor amarra, impede a ação das trevas. Começa a colocar o nome das pessoas na sua oração. Aquele fulano do meu trabalho, eu sei, a vibe dele é pesada. Ele chega no trabalho, o ambiente muda. Senhor, eu quero expulsar esse demônio em nome de Jesus. Você está na sua casa, você está orando por ele que está lá não sei aonde. A sua oração tem poder. A sua oração
não tem prazo de validade, e a sua oração não tem limite de distância. Sua oração tem um GPS infinito, ela alcança céus e terras onde for. Ora pelo que for, sua oração alcança. Ore por proteção, ore expulsando demônios, ore por vitória nas batalhas espirituais em nome de Jesus. Amém? É um bom motivo de oração. Outro bom motivo de oração é você orar para tomar decisões importantes, e essa é uma oração que eu vejo poucas pessoas fazerem. Só para registrar, orar para vencer batalhas espirituais está em Mateus 10:8, orar por proteção está em Esdras 8, de 21 a 23, oração por cura, Isaías 53, de 4 a 5, Jeremias 17:14, Salmo 107, 20, tem um monte. Ore para tomar decisões importantes, Atos 14, 23. Tá? Por que poucas pessoas oram por isso? Porque as pessoas acostumaram a achar, ou aprenderam dessa forma, que quando elas se convertem, agora Deus vai abençoar os pedidos delas. Agora os desejos delas são realizados. Elas confundiram Deus com o gênio da lâmpada. Muitos ensinam dessa forma. Não, você está com Deus, agora ele vai te abençoar, vai ter rios de glória na sua vida. Então ela decide quais são esses rios de glória, ela define quais as bênçãos que ela quer ganhar, ela monta a estratégia e a carreira de vida dela. E aí, quando ela vai orar, ela fica orando: Senhor, agora cumpra aquilo que eu já decidi. Cumpra aquilo que eu já defini. Realize tudo que eu já desejei. E o que Atos 14, 23 fala é que antes de você decidir, você tem que orar. Que nenhuma decisão você pode tomar sem antes consultar o Espírito de Deus que está dentro de você, Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, e a confirmação de Deus, o Todo-Poderoso, que é Senhor sobre todas as coisas. Porque senão não adianta. Por que você fica me chamando Senhor, Senhor, se você não faz o que eu mando? O meu pedido, a minha oração, tem que estar de mãos dadas com a vontade de Deus. Porque Deus faz a vontade dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Por onde o Senhor quer que eu vá? Eu tenho 3 propostas de emprego aqui. Eu não faço ideia qual é a melhor. Mas eu acho, Senhor, que é essa aqui. Eu analisei, fiz minhas contas aqui. É um lugar que talvez... todas têm vantagens e desvantagens. Então, eu avaliei aqui e eu senti que essa aqui é melhor. Mas eu não vou decidir pela qual eu acho a melhor, porque eu tenho um Deus todo-poderoso que sabe o que é melhor para mim. Então, qual que é, Senhor, dessas aqui? Aí ele vai te orientar. Talvez ele não te oriente na hora, ou talvez ele te oriente na hora e você não perceba. É aí que eu falo para você pedir confirmação. Então, Senhor, eu não ouvi o Senhor falar agora, eu não senti o que ia falar, ninguém me ligou confirmando, minha mãe não sabe também, eu não sei, estou meio perdido, Senhor. Eu preciso decidir. Às vezes é urgente, precisa decidir agora e você não tem a resposta, não está ouvindo. Pede confirmação. Senhor, vou fazer o seguinte. Tem 3 propostas. Se o telefone ligar agora, alguém vai ter que falar para mim alguma coisa referente a uma dessas propostas e essa pessoa não pode saber que eu estava precisando de uma delas. Tem que ser uma pessoa aleatória. Essa pessoa vai me ligar, meu telefone vai tocar, ela vai me ligar do nada e ela vai falar alguma coisa referente a uma dessas propostas. E eu vou dar 1 minuto para essa pessoa ligar. Se essa pessoa ligar nesse 1 minuto, eu vou decidir de acordo com a proposta que eu fiz com o senhor agora, de acordo com esse sinal que eu pedi. Se passar 1 minuto, ninguém me ligar, eu vou entender que o senhor não quer que eu escolha nenhuma das 3, porque eu não estou ouvindo o senhor responder sobre nenhuma das 3. Entende? Se você não está entendendo a voz de Deus, se você não está ouvindo, se você não está conseguindo discernir, peça um sinal que você compreenda dentro da sua condição. Se você não está sensível, se você está abalado, se você está numa situação de choque, seu filho acabou de sofrer um acidente, você está abalado, você não está sensível, você não está conseguindo se orientar, respira, se acalma e peça uma confirmação de Deus. Racional, senta, medita, separa um tempo ali num lugar mais calmo
e fala, Senhor, eu preciso decidir. Tá todo mundo esperando minha decisão, mas eu preciso da sua decisão. Eu não vou decidir sozinho, porque eu só posso decidir debaixo da sua ordem. Não abra mão da voz de Deus. Se você não está ouvindo, você estabelece uma confirmação e confia. Porque essa confirmação é o próprio Deus que manda você fazer. Fazei prova de mim. Para ver se eu não sou Deus, para ver se eu não falo com você, para ver se eu não confirmo. Amém? Modelo de oração está no Pai Nosso. Eu vou falar desse depois, eu faço em áudio. Para a gente já encerrar, que eu quero encerrar com algumas potências de oração, tá? Modelo de oração, eu até já mandei, eu falar hoje, eu mandei a ele já no grupo, mas depois eu faço um áudio explicando, tá? Que é a oração do Pai Nosso, que faz, não sei se vocês vão lembrar, ela faz um link com 2 Crônica 7,14, tá? Eu vou passar as chaves, são 7 chaves de oração entre esses dois textos, entre o Pai Nosso e 2 Crônica 7,14. O Pai Nosso é um modelo de oração de Jesus, e o 2 Crônica 7,14 são as chaves de oração, tá? Que você vai conseguir destrinchar, desbloquear essa oração e esses prêmios na sua vida, tá? Mas depois eu explico em áudio. Quero passar aqui para a gente finalizar algumas coisas que potencializam a sua oração, tá? Desde o começo eu tenho falado que oração é poderosa, é uma arma espiritual, é uma espada, é um cajado, você vence nas regiões celestiais, tá? Mas existem algumas coisas que ainda potencializam a sua oração. Eu quero terminar esse estudo, essa pregação com isso, para que você tenha 4 potências gravadas na sua mente. Se eu fizer isso, a minha oração, que já foi feita para ter poder, que já é uma arma espiritual, ganha ainda mais munição. É como uma recarga, realmente uma potencialização. É como se fosse uma blindagem maior, como se ela tivesse mais alcance, mais poder, mais possibilidade. É a mesma oração, mas se você fizer essas 4 coisas, o poder dessa mesma oração será infinitamente maior. Amém? A primeira coisa, eu já comentei com vocês, que é você conectar a sua oração ao seu dia todo. O que é isso, Rubens? Conectar a oração ao dia todo. Você, quando faz sua devocional de manhã, que é quando deve ser sua primeira oração do dia, entregando o seu dia ao Senhor, e tem a última oração principal do dia, quando você finaliza o seu dia com o Senhor. Você começa o dia orando e termina o dia orando. Porém, tem uma forma de você fazer com que isso não seja uma oração e depois outra oração, e à tarde outra oração, e na hora da refeição outra oração. Não. Tem uma forma de você conectar essas orações como uma só e manter o seu dia inteiro de oração. Você faz a sua oração de manhã e você conecta ela até o final do seu dia, a sua oração final do dia, com o relógio de oração e as orações espirituais. As orações em pensamento. Então eu começo com um devocional no secreto, a minha primeira hora, oro até de olho fechado. Acabei de acordar, antes de abrir o olho, eu já começo a orar pedindo para Deus, para tomar conta do meu dia, entrego minha vida para o Senhor e tal. Depois eu vou escovar o dente, depois eu vou tomar banho. Faça o seu devocional primeiro. Já entrega o seu dia para o Senhor. Mas já deixe marcado os seus horários de oração durante o dia. Sempre priorizando os horários de 3 em 3 horas. Se você não pode fazer todos, escolha 2, 3, pelo menos uma de manhã, uma tarde e uma noite. Pelo menos 3 horários no dia. Tá? Desses horários, escolha os da trinca. 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 9 da noite, meia-noite e 3 da manhã. Esses são os horários específicos que o próprio Deus está atento. São os horários que ele passou
Desde lá de Moisés são os horários de sacrifício. Ele está atento ao seu sacrifício. A hora que você para orar é um sacrifício de tempo que você está fazendo. Olha, Senhor, eu vou abrir mão disso que eu ia fazer e vou orar agora. É um sacrifício. Antes era feito com cordeiro, agora é possível fazer em oração porque Jesus é o nosso sacrifício maior. Então, dentre esses horários, escolha pelo menos um de manhã, à tarde e à noite. E aí está seu relógio de oração. Tá? Aí, entre uma oração e outra, você vá unindo em orações de pensamento. De forma que quando você faz a oração de manhã, quando você vai fazer a da tarde, você não vai falar, ó Deus, eu volto aqui na sua presença. Não, eu já estou na sua presença. Você vai continuando a oração que você já estava fazendo. Então, em vez de você ter 15 minutos de manhã de oração, 15 minutos à tarde, 15 minutos à noite, você vai ter 24 horas de oração. Ou 12 horas, né? Porque você vai dormir em algum momento. Ou 10 horas, se você vai dormir cedo. Você conecta a sua primeira oração do dia à última final. Tanto pelo relógio de oração, parando em alguns momentos do dia só para orar, e nos momentos que você não pode parar só para orar, porque você está ocupado, está trabalhando, está com a esposa, está fazendo, você vai orando em pensamento, continuando as orações que você começou de manhã. Segue o assunto. É como eu estou falando com vocês aqui. Eu não vou falar de novo de arrependimento. Eu já falei ontem, eu estou seguindo o assunto. Falei de consagração, depois falei de arrependimento, hoje eu falo de oração, amanhã eu vou falar outra coisa. Eu estou prosseguindo. Faça isso na sua oração diária, porque você vai ter um dia de oração e não algumas orações soltas durante o dia. Isso vai potencializar a sua oração. É uma oração só, que vai estar cheia de palavras durante o seu dia inteiro numa progressão. E essa progressão não vai ser só de palavras, mas vai ser espiritual. Deus vai te elevando na unção, na carreira, elevando seu espírito, te trazendo mais intimidade nessa oração longa que você vai unindo, vai conectando ela durante o seu dia através de conexões de horário e conexões espirituais da sua mente. Amém? Por isso que a Bíblia fala, orai sem cessar. Sem cessar é isso. Eu marco horários e entre esses horários de oração, eu vou orando em pensamento. A mesma oração, os mesmos pedidos, eu vou seguindo falando. E vou evoluindo. Agora eu olho pelos parentes, agora eu estou orando pelas nações, agora eu estou orando para a paz em Israel, agora eu estou orando pelo arrebatamento, para ele abrir os olhos. E aí chega uma situação difícil, Senhor, inclusive agora eu estou na situação tal, eu preciso do seu resposta, eu preciso do seu remédio, e agora essa pessoa acabou de falar isso, eu não sei o que fazer. Você vai seguindo a oração ao longo do seu dia. Amém? Isso é um grande potencializador. Moisés fazia isso, os sacerdotes faziam isso, Davi fez isso, Daniel fez isso, os apóstolos viviam fazendo isso. Tá? Aqueles que eram mais próximos de Deus mantinham esse relógio de oração diário, que ocupava o dia inteiro. E aí, quando você vai dormir, fala, Senhor, agora eu vou apagar minha mente, porque dormir é isso, é seu cérebro desligando, você fica no inconsciente. Cuida do meu inconsciente para que o inimigo não cuide. Nessa brecha dos meus pensamentos, onde estarei descansando, traz seus anjos para o meu quarto, cuida da minha família, cuida da minha mente, para que o inimigo não venha sobre mim em sonhos e pensamentos impuros em nome de Jesus. E aí você nem pesadelo vai ter. Amém? Inclusive, peça sonhos e visões. E ache normal se ele te acordar 3, 4 da manhã para orar também. Amém? Acostume-se a uma vida de oração. Deus quer falar com você. Amém? Esse foi um. Outra potência. Mãos erguidas. Mãos erguidas são uma arma poderosa enquanto você ora. É por isso que é natural você ver crente orando de mão erguida, pastor orando de mão levantada. Isso é um movimento espiritual de quem está batalhando nas regiões celestiais. As suas mãos erguidas aqui, as pessoas olham e parece que não quer dizer nada, mas na região celestial é uma arma levantada. É a sua espada que está lá no alto. Então, enquanto você estiver orando, levante as mãos. Tem uma irmã que estava contando um testemunho, que enquanto ela estava orando,
Deus mandou ela começar a abanar as mãos, balançar para frente e para trás. A mão dela estava erguida, ele falou, começa a abanar suas mãos, mover para frente e para trás. Ela começou a fazer. Quando ela começou a fazer, Deus deu a visão para ela do que acontecia quando ela abanava as mãos. E começou a ter chuva de fogo em regiões celestiais, onde tinham demônios movendo pessoas, feiticeiros, a fazerem sacrifícios com pessoas, fazerem macumba, e começou a chover chuva de fogo naquele local. Os demônios começaram a se afugentar. Cada vez que ela balançava a mão, a chuva de fogo ficava mais forte. Você abanar as mãos, manter as suas mãos levantadas para o céu, simboliza as suas armas espirituais em pé. Vai ver como um exército vai para a batalha. Eles não vão com as armas para baixo. Eles levantam a espada lá no alto e vão gritando. É por isso que na intensidade da sua oração você até levanta a sua voz. Está guerreando nas regiões celestiais. Então acostume-se a levantar suas mãos. Aí eu dou a dica. Levantar a mão cansa. Levantar a mão dá trabalho. Você levanta a mão, começa a pesar. Lembra de Moisés na batalha? Josué está batalhando lá embaixo com o exército. Moisés está em cima de uma montanha. Êxodo 17, de 11 a 13. A Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés estavam em pé, o povo de Israel vencia a batalha. Quando Moisés ficava cansado e as mãos dele começavam a ceder e ir para baixo, o exército de Israel começava a perder a batalha. Então tem uma batalha física acontecendo, mas ela é resultado de uma batalha espiritual que Moisés estava vencendo em cima da montanha. Ele não estava nem no campo de batalha. Mas ele orando, com as mãos erguidas lá, estava vencendo. À medida que ele foi cansando e a mão dele caindo, Israel ia perdendo a batalha, porque esse mundo é uma sombra do mundo espiritual. O povo de Israel percebeu que isso estava acontecendo. Juntaram alguns soldados para segurar os braços de Moisés lá no alto. E Israel venceu a batalha, porque as mãos de Moisés permaneceram no alto. Você quer oração de poder, quer potencializar a sua oração? Vai ter esforço físico também. É mão lá no alto. Move suas mãos. Amém? Isso é poder espiritual potencializando a sua oração. Outra ação física que leva um sacrifício, mas que potencializa a sua oração, essa é a terceira dica. Joelho. Falei do relógio, falei das mãos, agora é o joelho. O que é o joelho? Joelho dobrado potencializa oração. Amém? Dobrar o joelho como junco. Isaías 58, de 3 a 6. Aqueles que estão em pecado se prostravam em joelho. É a posição do adorador. É a quebra da sua vertical. Você se colocar de joelho é um sinal de que você não está ereto diante de Deus. Quer dizer que você, quando vai falar com Deus, você reconhece a grandeza dele, você se quebra, você se dobra, você não vai de cabeça erguida diante de Deus, você se prostra perante a presença dele, porque na intimidade quer dizer que você está perto do rei. Você quebra a sua cervical, você quebra o teu joelho, você abaixa a tua cabeça, você se joga no pó e na cinza. Quanto mais você se humilha, quanto mais você se abaixa na presença de Deus, mais ele te levanta nas regiões espirituais. É por isso que os humilhados serão exaltados. Ele está falando espiritualmente. Porque nesse mundo, muitas vezes você se humilha e o mundo continua te humilhando. Mas na região celestial, quanto mais você se humilha enquanto você ora, quanto mais dobrado está seu joelho, quanto mais envergado está seu corpo para baixo, maior fica o seu poder na região celestial. Tem uma irmã que, ministrando, ela deu esse testemunho. Esses dias, compartilharam esse vídeo comigo. Ela ministrando, ela deu esse testemunho, que ela estava orando e percebeu que Deus deu uma visão para ela e ela viu uma reunião do reino das trevas, nesse fim dos tempos. E os demônios falando entre si que o plano deles está quase completo.
Eles que vão reinar na grande tribulação estão se organizando para isso, estão colocando seus peões em posições. Está quase tudo pronto. E nessa reunião os demônios falaram: a única coisa que está impedindo é porque ainda tem alguns orando de joelhos. A oração deles nem tem muito poder, porque alguns oram em pecado. Mas a oração de joelhos está acabando com as nossas armadilhas. Então, se movimentem nessa terra, baguncem essa terra, incomodem aqueles que estão orando de joelho para que eles se levantem. Provoquem os cachorros, que os cachorros latam. Incomode a vida, traga pensamentos maus para que eles se levantem, para que eles se incomodem. Percorram essa terra e levantem aqueles que oram de joelhos, para que não se ajoelhem. Porque é a única coisa que pode destruir o nosso plano final. Deus dá essa revelação para a gente entender que o nosso joelho é extremamente poderoso para quebrar as ciladas de Satanás nas regiões celestiais. Potências para a sua oração, relógio de oração, mãos erguidas, joelho dobrado, cara no chão. Amém? E a quarta potência que eu quero te passar é o jejum. O jejum é literalmente você abrindo mão da sua carne e confiando no seu espírito. Aquilo que você não está comendo, não está se alimentando, o seu corpo vai agonizar, seu estômago vai fechar, isso vai doer, vai sofrer, você vai ficar pálido, vai ficar mal, e nesse momento da maior dor você ora e fala: Senhor, é nesse momento que eu quero que o Senhor perceba que eu confio mais no teu espírito do que na minha carne, porque onde minha carne é fraca, o teu espírito me vivifica. Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Ele foi elevado ao 7º nível da unção nesse dia. Quando ele acabou o jejum, ele recebeu o que ele estava pedindo. Anjos desceram do céu e o alimentaram. O jejum, ele destrói qualquer barreira espiritual e te eleva a novos níveis espirituais. Amém? Essa é a quarta potência. Relógio de oração, mãos erguidas, joelho quebrado e jejum. A sua oração é um berro no meio das regiões celestiais. Os demônios saem correndo. Aí você se organiza dentro do seu relógio de oração para ter pelo menos um momento no seu dia onde você consegue fazer essas 4 coisas juntas. Tá? Uma coisa que eu aprendi com Deus: Rubens, não se programe semanalmente, não se programe mensalmente. As programações da Terra você consegue agendar semanalmente, mensalmente, anualmente. Mas a sua vida espiritual tem que ser diária. Todo dia você tem que orar, todo dia você tem que pregar, todo dia você tem que estudar a Bíblia, todo dia você tem que demonstrar os frutos do Espírito, todo dia você tem que jejuar, todo dia você tem que ter relações boas com as pessoas, todo dia você tem que estar na paz com todo mundo. Todos os seus dias têm que ser completos. No mundo espiritual, nenhum dia você pode falhar em nada. Então, como que eu organizei meu dia? Dentro da minha rotina, porque a rotina muda com os anos. Uma hora você está estudando, depois de estudar, depois você vai passar 5 anos num curso exterior, muda todos os seus horários, sabe assim? Cada época da sua vida você tem uma rotina. Na sua rotina atual, você veja o momento onde você tem mais livre para gastar pelo menos meia hora de oração. Esse vai ser o momento da sua oração principal. Nesse momento de meia hora, você se prepara, não hora de qualquer jeito, você toma banho, você se prepara. É o que Deus falou, estou seguindo orientações de Deus. Êxodo 19, antes de ele passar os 10 mandamentos, ele falou: manda o povo tomar banho, se preparar, se manter puro, santificado, sem pecado. Não podem os casais nem dormir com as suas mulheres, com seus maridos.
Eles têm que estar puros, têm que estar santo, não pode estar pensando em malícia, em sedução, eles têm que estar com a mente livre. Manda eles tomarem banho, colocarem vestes novas, porque eles vão me encontrar lá no Monte Sinai. Então você separa pelo menos uma meia hora do seu dia, diário, um horário que você pode todo dia, pelo menos segunda a sexta, porque sábado e domingo a rotina é diferente, mas de segunda a sexta você tem um horário diário, você separa uma meia hora, você toma banho, você se prepara, você põe uma roupa limpa, aí vai para o secreto, um canto da sua casa, algum lugar que você tenha, onde você pode ficar sozinho, com privacidade, e gaste seu tempo de oração com essas quatro potências. Você se põe de joelhos, se põe de mãos erguidas e começa a orar. E nesse momento que você estiver orando, é o seu horário de jejum. Se é o momento de manhã, se o horário livre é de manhã, não tome café. Se o seu horário livre é à tarde, não almoce. Se o seu horário livre é à noite, não jante. Potencialize a sua oração. Faça isso todos os dias. Aí eu quero ver sua oração não ser atendida. Aí eu quero ver você não ouvir Deus falar. Rubens, eu não consigo fazer tudo isso. Comece aos poucos. Eu não comecei assim. Eu não comecei jejuando. Eu não comecei orando com a mão erguida. Eu comecei lá com o que eu podia. Eu orava no metrô. Era o momento que eu tinha no meu dia. Anos atrás, eu só tinha momento para orar no metrô, indo para trabalhar 5, 6 horas da manhã. Cheio de gente em volta. Eu fechava o olho no metrô, começava a orar. Quando eu estava com sono, às vezes eu até dormia, mas era o que eu tinha. Use o que você tem no momento que você tem. Amém? Essas são as potências de oração. E eu quero orar para encerrar. Amém? Poderia falar muito mais coisas, mas com isso aqui você já pode potencializar a sua oração, entender o que é oração, saber como fazer e saber como que ela pode ser poderosa nas regiões celestiais. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor, o nosso Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é bom, o Senhor esclarece, o Senhor se manifesta, o Senhor principalmente responde às nossas orações com poder e grande glória, com muita majestade, Pai. O Senhor se estabelece nas regiões físicas e espirituais. O Senhor é bom, o Senhor é grande. Que essas palavras, que esse ensinamento de hoje se torne uma prática, uma rotina na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Que essas palavras não sejam apenas teóricas, mas frutifiquem na vida prática dos meus irmãos, porque estamos no fim dos tempos e precisamos ser os melhores cristãos que já pudemos ser na nossa vida. Tudo que o Senhor está ensinando nos ajuda a implementar na nossa vida, dentro da nossa rotina, dentro dos outros nossos afazeres que o Senhor tem nos dado, nos mostra o que é prioridade, o que dá para a gente mudar na agenda, como a gente pode ser mais eficiente, nos orienta, Pai. A cada decisão, nos lembra de te buscar, Senhor, em nome de Jesus. Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, intercedam por nós, falem conosco, para que a nossa oração chegue pura, chegue limpa aos céus, que seja atendida pelo Senhor, o nosso Deus. Despeço os nossos irmãos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, cheio das armas espirituais que podem nos potencializar na batalha espiritual que já vencemos em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Saiam daqui convencidos de que vocês são mais do que vencedores nas regiões celestiais, em nome de Jesus. O Senhor fala repetidamente: levantem a cabeça, chega de lamúria. Não andem como derrotados, vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.